aqui em Guimarães com vocês. Quanto tempo a gente não se via, mas enfim, tô de volta depois de uma temporada sem postar vídeos, porque estou agora em Portugal. Tava organizando todo o meu processo de mudança e quem me acompanha lá no Instagram, onde eu posto tudo em primeira mão, se você ainda não segue, vou deixar aqui no link de inscrições ou aqui na tela em algum local. Eu tinha falado pro pessoal no fim de dezembro, agora de 2018, que eu tinha conseguido finalmente o meu visto de residência. Estava na mão e o meu processo todo eu consegui fazer até receber o visto em menos de 4 meses. Então eu fiquei de gravar um vídeo pro pessoal lá explicando como foi esse processo, pra vocês também, né? E depois vou gravar um próximo vídeo tirando as dúvidas das pessoas que me escreveram. Então se você já tem alguma dúvida sobre o seu processo de visto, depois de assistir esse vídeo, escreve, deixa aqui nos comentários pra eu já responder no próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês. Enfim, deixa eu contar um pouco da história do começo. Não é a primeira vez que eu moro aqui em Portugal. Quem me segue já há mais tempo, quem me conhece, sabe que eu morei aqui de 2006 a 2009, mas eu morei no norte de Portugal, na cidade de Guimarães, que foi a cidade onde nasceu Portugal. Fiz um mestrado lá em marketing de moda, e depois eu voltei pro Brasil, mas comecei a vir passar temporadas aqui na Europa de 2 meses e tudo. A partir de 2011 eu comecei a ficar mais em Madrid. Mas aconteceu que esse ano não, o ano passado, verão do ano passado, eu tinha uma colega que estava no Algarve e que me convidou para ir, que Algarve é o litoral sul de Portugal, né? E eu não conhecia ainda, então ela me convidou, eu tava aqui, já vinha para passar o verão e vim passar um período no Algarve, né? Então assim, eu vim para cá, para Portugal, no dia 18 de junho, cheguei aqui no dia 19, né? Depois eu fiquei uns 4 dias no Algarve, numa cidade chamada Quarteira. Depois fui pra Madrid, fiz um stopover aqui em Portugal. Fiquei os 4 dias, depois fui pra Madrid, fiquei mais uns diazinhos lá, depois fui pra Inglaterra, visitei alguns amigos e voltei pra cá, pra Portugal, no começo de julho, para o verão, né? E aí aconteceu que nesse período, lá no Algarve, o verão é muito forte, é uma zona muito turística, então tem muito afluxo de gente, de turistas. Por consequência, na época do verão, existe uma demanda muito grande de trabalho, né? Se vocês quiserem, depois deixem aqui nos comentários também. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só sobre morar no Algarve. Tem muitos brasileiros que gostam de ir pra lá porque as temperaturas são mais amenas do que o resto de Portugal e o resto da Europa, né? Especialmente no inverno. Tem praia e tudo, então tem brasileiros que adoram. Eu, particularmente, não me identifiquei com morar no Algarve, né? Eu acho que ele é legal pra você passear, passar uns dias, ir na praia, tem umas praias muito bonitas. Mas morar não, mas eu posso gravar um vídeo só específico sobre isso, falando o que eu gostei e o que eu não gostei. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, porque eu sei que tem muitos brasileiros que têm essa curiosidade de morar no Algarve, né? Então, assim, eu vim, quando foi em julho, eu comecei a, vi que tinha muita demanda de trabalho, já faz, 12 anos que eu divido a vida entre Brasil e Europa. E aí me deu vontade de procurar trabalho aqui. Consegui, fiz primeiro uma experiência numa loja, não gostei, né? E logo depois eu fui chamada para uma outra empresa que eu já tinha feito uma entrevista. Não quero dizer o nome das empresas aqui, tá? Porque inclusive essa empresa que eu trabalhei, depois que eu já estava trabalhando na empresa, as pessoas me perguntavam: Érica, como foi que tu conseguiu o contrato nessa empresa? Porque essa empresa não contrata pessoas que não estão regularizadas no país, né? E eu realmente também não sei como foi que essa empresa me contratou, assim. Eu acredito muito que foi mesmo um presente de Deus, porque a empresa me deu todo o suporte que eu precisava para fazer o meu processo de visto, né? Com o contrato. E com o contrato eu pude tirar o meu número de segurança social, que é o número pelo qual a gente já faz os impostos, né? O único documento que eu já tinha comigo era o meu NIF, que é como se fosse o nosso CPF no Brasil, que na minha época que eu morei pela primeira vez em Portugal, eu já tinha feito. E nessa época a gente ainda recebia esse cartãozinho aqui, hoje em dia é só um papel que eles entregam, tá? Que também faz parte da documentação do processo do visto. Eu só tinha isso aqui. E aí eu guardei isso aqui comigo até hoje, né, desde a época que morei, e eles me deram todo o suporte, toda a documentação para que eu desse a entrada no meu processo de visto, que chama manifestação de interesse. Esse processo é todo feito online, né? Você escaneia todos os documentos, toda a documentação que você precisa submeter, faz uma conta no site do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal, né? Ele quem lida com todo esse trâmite da imigração. E foi assim, esse processo eu comecei a trabalhar na empresa no fim de julho,
e comecei o meu processo do visto no começo de setembro, né? Então, assim, a minha primeira dica para você é se informe, né? Vá atrás da informação. Por exemplo, eu vejo casos de pessoas que dizem, porque eu já tenho uma amiga lá que mora lá há muitos anos, porque eu já tenho uma pessoa da família que já fez esse processo e vai me dizer como é e tudo assim. Independente disso, procure a informação, tá? Eu não gastei um centavo com advogado, com nada para acelerar o meu processo. Eu fiz tudo sozinha, mas porque eu fui atrás, tá? Então, desculpa que eu tô com a garganta meio ruim por conta do frio. Quero dizer outra coisa, eu já não estou mais no Algarve, eu estou em Leiria, que é no meio do país, né? Trabalhei lá no Algarve agora até dezembro do ano passado, e aí o meu contrato acabou, né? Eu já não queria mais estar no Algarve, apareceu, eu tenho um amigo que mora aqui em Leiria, e ele me sugeriu pra vir pra cá, né? E eu tô fazendo essa experiência, porque Leiria também é uma cidade que eu não conhecia. Muito fixe, depois até vou mostrar um pouco mais pra vocês. Já mostrei, inclusive, no Instagram, tá? Enfim, vamos voltar lá pro processo. Então, quando eu fui começar o meu processo, né, e aí por isso que eu digo que é importante que vocês pesquisem e corram atrás da informação que tem todo lado, eu fui para a junta da freguesia de Quarteira, porque é o seguinte, o Algarve, ele é o litoral sul de Portugal. O Algarve não é um lugar específico, é o litoral sul. Tem várias cidadezinhas, eu morava em Quarteira. A capital do Algarve é Faro. É Faro que tem o consulado, que tem o CEF, né? Mas em Quarteira, na junta da freguesia, a junta da freguesia é o local onde você vai para tirar uma declaração de residência. Por exemplo, se você mora num apartamento alugado e nesse apartamento você não tem uma conta de água, de luz no seu nome, porque você precisa apresentar isso como documentação para o CEF. Se você não tem, você precisa ir na junta da freguesia pedir uma declaração de residência, um atestado de residência, quer dizer, dizendo que você mora naquele endereço, né? Para isso você vai precisar de 2 testemunhas que votem naquela cidade, né? E que assinem aquele documento atestando que você mora realmente naquele endereço, tá? E aí eu fui indo atrás das coisas, assim, não fui me confiando no que as pessoas me falavam. Eu fui mesmo atrás da informação e descobri que lá na junta da freguesia de Quarteira, que é onde eu tava, o que não necessariamente vai acontecer nas outras juntas de freguesia das outras cidades do país, tá? Mas lá eles ofereciam um serviço, quer dizer, não era mesmo no escritório da junta, era no mesmo prédio, mas no andar de cima, tinha um serviço que era gratuito para imigrantes de orientação dentro desse processo de imigração, né? Então, assim, eu tive toda a assessoria, sem pagar nada por isso, de uma pessoa que me ajudou a dizer quais eram todos os documentos que eu precisava providenciar, que abriu a minha conta no site do CEF junto comigo, fez tudo junto comigo, preencheu junto comigo, escaneou a documentação para mim, submeteu tudo dentro do site, né? Foi me ajudando em todo o processo. E isso foi muito bacana porque me deu muito mais segurança, né? E eu tive muito menos dor de cabeça de estar me sentindo perdida, é isso, o que é que precisa, e enfim, né? E assim, não se confiem, gente, porque o processo muda muito, as leis mudam, as regras mudam. Então, assim, é bom que você esteja pesquisando e tenha informação daquilo que você efetivamente vai precisar, tá? Então, eu submeti a minha documentação no começo de setembro no site do CEF e as pessoas falavam pra mim assim, Quinha, porque vai levar 3 meses e meio a 4 meses pro CEF te dar uma resposta, porque tá demorando demais. E outra, quando eu cheguei em Portugal, e eu vim como turista, tá, gente? Eu não tinha nada. Eu vim como turista, vim com passagem de ida e volta. Eu tinha aqueles 90 dias como turista, né? E eu submeti o meu pedido, a minha manifestação de interesse, antes desses 90 dias acabarem, né? Então ainda foi muito bacana, porque eu não fiquei, tipo, ilegal no país. Eu não fiquei um período ilegal até submeter a minha manifestação de interesse. Outra coisa que eu achei que foi importante, que provavelmente ajudou na minha aceitação da manifestação de interesse, foi que a empresa que eu consegui o contrato era uma empresa de renome internacional, é uma empresa muito conhecida, né? Então eu acho que esse fator respaldou a minha manifestação de interesse. Então foi uma outra coisa que facilitou, né? Dica para quem tá procurando trabalho,
se você conseguir um trabalho numa empresa que tem renome, porque assim, muitos brasileiros vêm pra cá e vão trabalhar em cafés, em restaurantes, né? Enfim, esses trabalhinhos assim de camareira de hotel, mas se você conseguir fazer limpeza e tudo, mas se você conseguir um contrato de uma empresa que é conhecida, né? Eu acho que te dá um respaldo no processo do visto. Então, eu acredito que isso também foi um outro fator que acelerou a resposta da minha manifestação de interesse, esse processo todo, né? Me disseram que eu ia esperar 3 meses e meio, 4 meses, mas eu digo pra vocês, com 1 mês e meio certinho, mas mesmo certinho, eu recebi a minha resposta, né? A resposta veio por e-mail, aliás, todo esse processo até aí, ele é feito por e-mail. Não precisei sair de quarteira para ir em consulado, para ir em CEF, para nada. Eu fiz tudo lá onde eu tava, fiz tudo sozinha, com a ajuda do pessoal lá da assessoria lá da junta da freguesia, mas foi isso, né? 1 mês e meio certinho, a minha resposta chegou. E aí, quando ela chega, lá no portal do CEF, você começa o processo de marcar o agendamento, que é a entrevista que você leva realmente toda a documentação que você submeteu na sua manifestação de interesse e as atualizações. Por exemplo, se você mudou de endereço, vai precisar de uma nova declaração de morada. Se você mudou de trabalho, do novo contrato do outro trabalho. No meu caso, o meu contrato primeiro foi de 2 meses e depois eles gostaram muito do meu trabalho e na metade já desse período eles já renovaram por mais 3 meses. Então, quando eu vou para a entrevista, eu tenho que levar essa atualização do meu contrato, né? Então, assim, quando eu recebi a resposta, aí lá no site tem um link chamado agendamento. E é essa hora que a hora complica, é que o processo complica. E é isso que leva muito tempo, porque não tem vaga, né? Então as pessoas tentam marcar entrevista e tá aparecendo agora, pelo menos tipo em outubro, novembro, quando eu comecei a tentar marcar, tava aparecendo vaga. Aliás, primeiro não aparecia vaga pra lugar nenhum. E quando aparecia tipo pra julho do ano que vem, sabe? Tipo 7, 8 meses depois, né? Aí, outra dica pra vocês, né? Quem já tá nessa fase, eu pelo menos olhava o site diariamente. O site do CEF, a parte de agendamento, eu olhava várias vezes por dia, em horários diferentes do dia. Tentava, porque não sei porquê, eu tinha no meu coração que eu tinha que ficar tentando. E aí, um belo dia em novembro, eu consegui numa segunda-feira uma entrevista para Santarém. Santarém, de quarteira para Santarém, uma viagem de autocarro mais ou menos de 5, 6 horas, né? Consegui na segunda-feira agendar minha entrevista para o sábado seguinte, às 8h30 da manhã. E foi um corre-corre, porque eu fui ajeitar a documentação que precisava levar atualizada, fui reservar um hostel, fui organizar a viagem toda para esse dia acontecer, né? E não dar furo nenhum. Enfim, pra vocês verem como é, porque eu fiquei lá tentando. Teve gente que começou o processo antes de mim e ainda tá esperando a entrevista pro meio do ano que vem, né? Então já é outra dica que eu deixo pra vocês. Fiquem tentando quando vocês chegarem na fase da entrevista, tá? Entrevista, como é que foi lá? Cheguei, olha só pra vocês verem o nível de falta de noção das pessoas quando vem pra esse processo. O povo parece que vem assim, que não sabe nem pra onde é que vem, pra onde é que vai e não se informa das coisas. Quando eu cheguei no hostel para ficar no centro de Santarém, o senhor da recepção, né, disse para mim: Quinha, tu não tem noção não, o povo chega aqui perguntando se é aqui que eles se inscrevem e dão a documentação para o visto. No hostel, gente, não tem nada a ver com o CEF, quer dizer, o povo assim vai completamente sem noção. Então, se informe. Eu fiquei num hostel muito bacaninha, no centro de Santarém. Santarém é bem pequenininha, mas foi porque Santarém foi onde eu consegui vaga, porque abriu assim em questão de segundos. Se você vê uma vaga no site do CEF, reserve logo a vaga, mesmo que seja para longe, para muito tempo para frente, e depois você vai procurando até achar uma data mais próxima, tá? Porque quando aparece vaga, ela some em questão de segundos, porque tem muita gente procurando, né? Já é outra dica para você, tá? E aí fui para a entrevista do CEF. Minha entrevista do CEF estava marcada para as 8h30 da manhã. Eu cheguei lá um pouco antes das 8, levando tudo e mais um pouco, né? Porque paranoia nessas horas, muita paranoia é pouca coisa, né? Então, assim, por um detalhe, você pode dar a viagem perdida. Por exemplo, eu tinha uma colega que foi comigo, que também conseguiu essa data para a entrevista dela. Ela tava com toda a documentaçãozinha dela, só que ela tava com um contrato de part-time. Part-time é de meio período. Não era um contrato de 8 horas cheio, entendeu? Que a gente chama como full-time.
E aí o que aconteceu? Ela deu meia volta e o pessoal do CEF não aceitou, porque contrato part-time não te autoriza a conseguir o visto, tá? Então, assim, esses detalhezinhos é bom estar informado. Na hora da minha entrevista, tava tudo tranquilo. Agora, olha só o que foi que aconteceu. Outra documentação, né? Uma das documentações que a gente precisa apresentar é o atestado criminal, tanto do Brasil quanto de Portugal. Aquele que a gente tira online, gratuito. E aí eu tinha tirado o meu na internet, levei lá pra entrevista e tudo. Quando ela pegou, a pessoa que me atendeu, né, lá do CEF, ela disse assim: mas isso aqui não tá autenticado pelo consulado. Gente, eu gelei. Eu digo, pronto, eu vou voltar, eu vou dar viagem perdida, perdi a entrevista, porque ela vai encasquetar com esse negócio que não tava carimbado pelo consulado e pronto. Só que a sorte foi que ela foi muito gente boa, e aí é uma outra dica, assim, vá preparado com tudo, porque já é conhecido aqui em Portugal que as coisas, assim, dependendo do lugar que você tá, funcionam diferente, né? Depende da pessoa que você pega, do humor da pessoa, do órgão que você pega, um diz uma coisa, outro diz outra. Então, assim, por isso que eu digo pra vocês e tô repetindo, se informem, vão preparados, né? Pra não dar uma zebra e vocês não perderem viagem por conta disso. E aí o que foi que aconteceu? Como eu não tinha nenhum registro, no meu registro criminal não tinha nada, né? Ela disse assim, e aí teve outra coisa que aconteceu, que foi que eu argumentei com ela. Quando eu submeti a minha manifestação de interesse, eu disse assim, olha, mas quando eu submeti no site, ele não tava carimbado pelo consulado, e ele foi aprovado assim. E dentro do site do CEF tem uma parte de mensagens, né? E eu digo assim, olha, eu não recebi nenhuma mensagem dizendo que esse documento teria que ser autenticado pelo consulado, né? Então, assim, ela disse, não, mas eu consigo validar por aqui. Como não tem nada no registro criminal, eu consigo validar por aqui. Agora, ela foi muito gente boa comigo, entendeu? Porque podia não ter sido. E ela não tem obrigação nenhuma de fazer isso, tá? Então, só pra vocês ficarem ligados. A minha colega foi comigo, essa do part-time, que não conseguiu o visto, ela já teve também um problema com o antecedentes criminais dela de Portugal. Porque tem lugares que dizem assim, o antecedente criminal para quem tá morando há mais de um ano no país, e ela não tava. Então ela diz, eu não trouxe porque eu não tô morando há mais de um ano no país. Não interessa, leva na mesma. Quer dizer, a pessoa que atendeu ela explicou que nem podia ela aplicar, né, fazer a entrevista, né, porque ela tinha um contrato part-time e também porque a certificação dela, né, o atestado criminal dela de Portugal, ela não tinha. E aí ele ainda dizia, eu posso até procurar pelo seu nome aqui, mas como seu nome é mais comum, vão aparecer tantos registros que a gente não vai conseguir avançar nisso, né? E aí foi no que deu. Ela não conseguiu, também por esse detalhe. Quer dizer, só para vocês estarem ligados, né? Ok, fiz a minha entrevista, já faz a foto lá no momento, você recebe um papel que você pagou, né? Que compareceu à entrevista do CEF, que você já está esperando o seu visto receber. Eu paguei uma taxa de aproximadamente 48 euros, foi qualquer coisa assim, que é a taxa do visto, mais a taxa para eles entregarem o cartão por correio lá em Quarteira, para eu não precisar voltar em Santarém para buscar o cartão, né? Atenção, mais um detalhe, quando você vai fazer o agendamento das entrevistas, não tem que necessariamente ser no CEF mais próximo a você, não. Lá no site do CEF vai aparecer todas as cidades que tem CEF no país inteiro e ilhas, tá? Então, assim, marque a data mais próxima que você encontrar. Assim, eu, pelo menos, me dispus a ir para onde precisasse ir para agilizar o meu processo. Ou seja, onde eu conseguisse entrevista, eu iria, entendeu? Então, eu já marquei assim. Se você conseguir, no caso, marque a data mais próxima que você conseguir, mesmo que seja para longe, depois você vai adiantando esse processo. Ou marque para um lugar que seja mais distante, por exemplo, depois você vai tentando conseguir. Só para garantir, porque como eu disse para vocês, assim, essas vagas somem em segundos, né? Paguei a minha taxa, a minha entrevista foi no dia 17 de novembro, quando foi mais ou menos no dia 19 de dezembro, por aí, eu dei uma ligada pro CEF para me informar como é que estava esse andamento do cartão, né? E aí o meu cartão já estava no correio, estava a caminho. Então no dia 24 mais ou menos foi, no dia 24, entre a semana entre o Natal e o Réveillon, eu recebi já o meu cartão, né? Então foi assim, o meu presente de Natal,
sabe? Então, assim, foi uma grande, grande alegria. E se eu comecei o meu processo no começo de setembro, né? Então foi setembro, outubro, novembro, dezembro. Quer dizer, não chegou nem em janeiro e eu já tava com o cartão na mão, em menos de 4 meses, tá? Então, assim, esse foi o meu processo. Quero lembrar pra vocês que é diferente pra cada um, que cada caso é um caso, mas essas dicas que eu tô dando pra vocês nesse vídeo, né, é pra que vocês tentem, assim, agilizar o processo de vocês, tá? Outra coisa que eu quero falar, esse valor da taxa que você paga, ele pode variar conforme a sua situação também. Por exemplo, eu disse pra vocês que eu nem cheguei a ficar ilegal no país, né? Porque quando eu submeti a minha manifestação de interesse, eu ainda estava dentro dos 90 dias como turista. Mas pessoas que ficam nesse período ilegal, antes de submeter a manifestação, a taxa vai ser cobrada em cima dessa quantidade de tempo que você ficou ilegal. Então essa taxa pode ir para mais, tá? Eu, como não tive essa taxa extra de tempo de ficar ilegal no país, então eu paguei aproximadamente 48, não chegou a 50 euros não, mas foi 47 para 48, eu tô arredondando, tá? Foi qualquer coisa assim. Então, só repassando as dicas para vocês. Se informem, procure a informação, não se confie só na pessoa que você conhece, que já fez o processo ou que mora aqui há muitos anos. Corra atrás da informação você mesmo, tá? Segunda dica, você pode procurar por trabalhos que lhe deem assim, algum respaldo, né, de empresas que já são mais conhecidas, mais renomadas em Portugal, porque eu acredito que isso pode lhe dar algum respaldo e agilizar o seu processo de visto, tá? Isso aí você já pode fazer, inclusive, desde o Brasil, já pode pesquisar desde o Brasil, tá? Se vocês tiverem mais algumas outras dúvidas, eu ainda vou gravar um próximo vídeo, porque eu pedi para o pessoal lá do Instagram escrever para mim perguntas. Algumas pessoas perguntaram e eu pedi para eles mandarem as dúvidas deles, então eu vou gravar em um próximo vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Se você tiver pergunta ainda, já escreve aqui nos comentários, tá? Deixa aquele like no vídeo, Obrigada, se inscreve aqui no canal para mais dicas de viagem, mais dicas de imigração e morar aqui em Portugal, que agora eu vou conseguir gravar mais sobre esse conteúdo, tá certo? Então, outra dica é, prepare toda a sua documentação com tudo e mais um pouco, e já fique ligado nas atualizações. A próxima dica que a gente passou foi quando você receber o seu e-mail positivo, né, que deu tudo certo, porque vai dar, no site para marcar o agendamento, fique lá várias vezes por dia, assim, o máximo que você conseguir para conseguir agilizar a data da sua entrevista, né? Vá para a entrevista, chegue cedo, leve tudo certinho, não tem muita dor de cabeça, mas vá tranquilo. Outra coisa que eu quero só para acabar esse vídeo dizer é que, tipo, não era a minha primeira vez em Portugal, né? Então, assim, eu já sabia o que esperar. Quando eu vim pra cá, eu já estou mais ou menos habituada com o jeito de ser do português, né? De que você chega em alguns lugares, né, em alguns serviços, você não vai ser tão bem tratado. Então, assim, eu já esperava isso, né? Já estava acostumada, por exemplo, com o frio do inverno, já sabia como era, já sei mais ou menos como é o ritmo de vida. Então, como eu já sabia o que esperar, eu não sinto tanto esse impacto, tá? Da diferença cultural, porque enfim, já morei aqui quase 3 anos, mas se você também tá pensando em vir, tenha atenção a isso, porque assim, pode ser um processo muito solitário, né, se você não conhece ninguém, se você tem algum familiar, algum amigo que você vem aqui também, é delicado, né, você tá na casa de uma outra pessoa, né, e assim, não é o seu espaço, não é o seu jeito de ser, então assim, tudo isso são coisinhas pequenas, mas que assim podem fazer a sua experiência ser ótima ou ser péssima, né? Então assim, eu tô dizendo pra vocês a real, porque eu vejo que muitos brasileiros assim têm problema com isso, pessoas próximas a mim já passaram situações bem difíceis em relação a isso, tá? Então as dicas são essas, eu acho que era isso, eu vou ainda gravar, como eu falei pra vocês, o próximo vídeo. E quem quiser, deixa um comentário aí. Posso gravar também, se vocês quiserem, só sobre a minha documentação, qual foi a documentação que eu utilizei para o meu processo de visto, tá? Lembrando também que essa documentação pode variar de acordo com a situação de cada pessoa, mas posso fazer um vídeo, se vocês quiserem esse vídeo sobre a documentação específica, também deixa aqui nos comentários, tá bem?
A gente se vê em breve, então, com mais dicas de viagem, mais dicas de morar aqui na Europa, mais dicas de estilo e malas inteligentes. Um beijo da Quinha, a gente se vê em breve. Mua!